Então, vamos lá. Eu estou falando aqui sobre 5 segredos para melhorar a comunicação da pregação. Eu falei que o primeiro segredo, ter uma boa dicção, falar de maneira que as palavras sejam compreensíveis. Segundo segredo, usar uma linguagem comum a quem está ouvindo. Então, se as pessoas que estão ali, elas têm uma linguagem, uma forma de falar, e você tem que usar a terminologia, a linguagem que eles possam entender. Não se desligue do auditório. Eu sei que estou indo contra uma tendência aí de pregadores, né, que aparecem aí, e que eles gostam de usar uma linguagem rebuscada, de uma terminologia, como se estivessem diante de um público universitário ou numa reunião parlamentar, mas não faça isso. Use uma linguagem que seja comum, use palavras diretas, palavras que sejam compreendidas por todos, né? E use o você. Fale como se estivesse somente você e uma pessoa ali na igreja. Personalize a sua pregação. Então, coloque aquela pessoa na sua palavra e coloque a tua palavra, a tua mensagem na vida daquela pessoa. Fale como se estivesse apenas você e ela. Ela tem que sentir parte daquilo, porque senão é como se ela deixasse a palavra passar por cima dela, é para todo mundo, mas para ela não é, ela se isola. Então use o você, personalize a sua pregação. E o quarto segredo? O quarto segredo é aplicar as verdades bíblicas ao dia a dia das pessoas. Nessa questão, né, para você colocar em prática essa orientação, essa dica, esse segredo, você precisa trazer a palavra que foi falada lá no passado, foi falada há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, você trazer aquela palavra para os dias atuais. Você não se referir apenas aos personagens bíblicos, mas sempre trazer aquela verdade que a palavra de Deus está ensinando e você aplicá-la no dia a dia das pessoas. Por exemplo, se você estiver pregando sobre Davi, né, e você não vai chegar para a igreja e ficar apenas dizendo, olha, Davi foi um moço que ele se dedicava às ovelhas, ele tinha um carinho especial, ele estava ali envolvido com as ovelhas de tal maneira que até a família dele se esqueceu dele. O dia que o profeta Samuel foi na casa dele, ninguém o avisou, ele ficou sozinho lá no campo. Foi necessário que o profeta Samuel mandasse, né, que Davi viesse, se fizesse presente na reunião, e foi buscado às pressas e trazido. E quando ele chegou diante do profeta Samuel, Deus falou com o coração do profeta e falou que era esse, né? Era aquele garoto, era aquele rapaz ali, ruivo, de uma aparência gentil, simpático, que não tinha tanta expressão como se para um rei, mas era aquele que estava sendo escolhido como rei. E depois, parece que não aconteceu nada, mas na vida de Davi começaram a acontecer algumas coisas. O Espírito do Senhor se apoderou dele, de tal maneira que ele matou um leão, depois matou um urso. Houve aquele fato de Golias, e Davi foi, enfrentou Golias e venceu Golias, e passaram-se alguns anos, e Davi foi prosperando, sofreu perseguições, e um dia Davi finalmente assumiu o reino de Israel. Então você só está falando de uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, né? Davi viveu aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo, então já são 3.000 anos que aconteceu essa história. Se você ficar dedicando apenas à história de Davi, à história de Jonas, de Moisés, de Pedro, de Paulo, o que acontece? As pessoas que estão ali, que estão te ouvindo, muitas delas não vão conseguir relacionar aquilo que você está pregando com a vida delas. E elas vão dizer, olha, isso aconteceu com Davi, Davi foi um herói, Davi era uma pessoa especial, Davi era uma pessoa diferente, Elias era um homem esquisito, que vivia nos desertos, que se vestia com roupa de camelo, de couro de camelo, um homem que comia gafanhoto. Então, isso aconteceu com Elias. Eu não sou Elias, eu não tenho essa condição de Elias, essa personalidade. Então, ela não vai entender que aquelas verdades podem ser aplicadas na vida dela. Então, a função do pregador é colocar aquelas verdades na vida de quem está lhe ouvindo. E ele vai dizer o quê? Então, você que deve fazer, está pregando sobre Davi, então você fala, meu irmão, assim como Davi era uma pessoa que não era considerada na sua família, e ele era desprezado,
que tanto que um dia de uma reunião tão especial que o profeta Samuel estava ali naquela cidade, já era um fato extraordinário, ele está naquela cidade, o maior extraordinário ainda está na casa de Jessé. Então esqueceram do mais novo. Você pode estar esquecido aí no meio da sua família, no meio da igreja, no meio da cidade, do bairro, ninguém valoriza você, você é uma pessoa comum no meio dos outros, e você pode até se achar desprezado, mas entenda que Deus te conhece, Deus tem um plano na tua vida, assim como Ele fez com Davi, Ele vai fazer com você. Continue sendo fiel, continue servindo ao Senhor. Se Deus já falou no teu coração, já disse que você vai ser erguido como servo dele, como uma serva dele, ele tem promessa na sua vida, então compreenda que isso vai acontecer, e no momento certo vai acontecer, e Deus já está trabalhando por você, não estamos vendo, você não está enxergando, mas Deus está trabalhando por você. Percebe como muda a coisa? Preguei na mesma história bíblica, mas eu estou aplicando na vida de quem está me ouvindo. Isso, só o fato de você aplicar esse segredo, né? Que é aplicar as verdades bíblicas ao dia a dia das pessoas, só o fato de você fazer isso, você vai sentir uma diferença muito grande na reação das pessoas. Então, se você está pregando, as suas pregações, você sente a igreja distante, quem sabe você, a tua dicção, a tua forma de falar, as pessoas não estão compreendendo. Então, se elas não estão compreendendo o que você está falando, as palavras, como é que eles vão entender a tua mensagem? Será que você não está usando linguagem comum, você não está tirando exemplos do dia a dia das pessoas, né? Você ir aplicando e ilustrando as verdades bíblicas com uma linguagem que seja comum a quem está te ouvindo? Ou quem sabe, você está falando genericamente, você não está falando com quem está ali, mas você está jogando que, por exemplo, a igreja do Senhor é vencedora, a igreja de Jesus, ela é realizadora, mas você não está falando da pessoa que está ali. Então você tem que falar com ela tem que sentir que aquela palavra se aplica a ela. Então você não fala, a igreja do Senhor é realizadora, você fala você, meu irmão. Você tem o potencial de Deus na tua vida. Você pode fazer grandes coisas. A tua intercessão tem muito peso. Você pode mudar a história de vidas, de família, da tua família pode ser mudada através da tua oração, da tua intercessão, do teu testemunho. Percebe como muda quando você coloca a pessoa dentro da tua palavra e personaliza aquela palavra, e você aplicando as verdades bíblicas ao dia a dia delas, como muda a coisa, você vai perceber que a igreja vai se envolver com a tua palavra, que a igreja vai compreender aquilo que você está falando. E qual que é o quinto segredo? O quinto segredo é esse, é um erro comum